Boa tarde, Zacarias. Como você está? Tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, né, no nosso projeto aqui para discutir um pouquinho da clínica, da pandemia, nesse contexto de transformações sociais, profissionais, técnicas, né? Eu que agradeço o convite. Que bom que você aceitou. É uma honra para a gente recebê-lo aqui. E a gente se inspirou, né, na figura de Hefesto, né, para tentar pensar em possibilidades, né, a respeito da clínica nesse contexto novo, né, de modificações, né, de questionamentos, e tentar trazer um pouquinho de reflexão de amparo, né, para nós psicólogos, analistas, terapeutas, para enfrentar essas dificuldades emergentes aí, né. E queria começar perguntando para você, primeiro, como você está? Como é que você está lidando com o isolamento social, os atendimentos? Como é que você está se sentindo, passando por isso, pessoalmente falando? Eu estou bem, né? Estou no isolamento social mesmo, não tenho saído de casa, exceto para as coisas mínimas, né? Como uma padaria, uma farmácia, coisa assim, muito próximo de casa mesmo e sempre me cuidando com máscara e essas coisas, né? E os atendimentos seguem online, né? Assim como algumas aulas já haviam sido marcadas, elas seguem também no sistema online, por diversas plataformas, e tem funcionado desse jeito. Em casa, super tranquilo, né? Não se reclama de dificuldade com atividade física, né? Porque limpar uma casa é uma boa atividade física, né? Além de cuidar do lugar onde você vive, você faz um monte de exercício, né? Então, a atividade física está bem, né? Fazer a própria comida, cuidar das próprias coisas e, junto com isso, leitura, junto com isso, música, ouvir, tocar, ver um filme, conversar com as pessoas via aplicativos. Então, a vida para mim está indo bem, graças a Deus. Eu não tenho dificuldade de ficar em casa, apesar de ser extrovertido, né? Acho que eu lido bem com esse aspecto da introversão, de ficar em casa. Talvez seja um sintoma um pouco social, né, do excesso da extroversão, né? É a necessidade da gente se Pode, colocar um pouquinho por dentro de casa, né? Quem sabe? é verdade. Ficar em casa é bom, não é ruim, né? Quando puder sair, a gente sai. Antes disso, não, né? Tá certo. Bom, Zacarias, eu queria saber de você, acho que pensando nessa inspiração de Hefesto, né, nessa possibilidade da construção de algo novo, né, o que você acha que a gente pode talvez construir, o que está sendo potencializado por uma construção, de uma emergência, a partir desses tempos que a gente está enfrentando? Talvez você trazer um pouquinho de alguma amplificação também da sua experiência, da sua linha de temática de pesquisa, de pensamento. O Hefestos, ele é uma divindade do panteão greco-romano, né? Ele é aquele que está no submundo e forja, né? Forja, ele trabalha com os metais, né? E ele produz tanto as armas de guerra quanto o arado, quanto os instrumentos, né? Basicamente, todos os instrumentos, né? Os equipamentos, né? Tem um ar de técnico, né? Nesse aspecto de produzir objetos que vão ser úteis, né? Tanto para a agricultura, para a construção, né? Para a guerra. Né? Então, ele faz esse tipo de coisa. E é interessante que também no panteão greco-romano tem uma outra divindade que é Ares, né? Ares ou Marte, né? Que é uma divindade da guerra, né? Então ele é um deus da guerra, ele é combativo, ele vai para as batalhas, para as guerras, para as brigas, né? Então tem duas divindades, né, no panteão grego-romano que são distintas, né? O Hefestos que forja os metais para produzir instrumentos e Ares que é o guerreiro. Na tradição de matriz africana, na, na, na cosmogonia, né, em toda a mitologia Nagô, Yorubá,
uma divindade, ela vai juntar as duas figuras, né? Que é o orixá Ogum. Ogum, ele é um orixá guerreiro, né? Ele é das batalhas, ele vai para as lutas, né? Tanto é que aqui no Sudeste, Sul-Sudeste, ele é associado com São Jorge, um santo guerreiro que está em cima do cavalo, matando dragão. Né? Na Bahia já é com Santo Antônio, mas Santo Antônio não considerado como um casamenteiro nesse aspecto mítico em Salvador, mas Santo Antônio como um guerreiro também, né, que defendeu a esquadra portuguesa dos piratas ingleses, segundo a história. Então, Ogum tem esse aspecto do guerreiro, mas também ele tem uma ferraria, ele tem uma forja, né? E ele é o orixá que molda os metais, ele trabalha os metais também, né? Ele faz tanto espadas, né, tanto instrumentos de guerra, quanto instrumentos de arado, de lavoura, né? É, a gente pode dizer que modernamente toda a tecnologia, né, mesmo essa tecnologia computacional, tem uma raiz na mitologia de Ogum, que é aquele que forja a técnica, né? Os instrumentos e a técnica. Né? Então, Ogum ele vai juntar os dois aspectos, né? Tanto Hefestos quanto Ares. Ele junta numa coisa só. E Ogum tem uma característica também muito importante, que é fundamental para a mitologia dele, que é aquele que abre os caminhos. Ele é o que abre caminhos novos. Então, diz o mito que quando os orixás vieram para o mundo, então Ogum veio na frente com as espadas, né, uma espada em cada mão, e ele abrindo uma picada no mato para os outros orixás passarem. Então, ele ia com a espada na frente, cortando o mato para abrir um caminho para os outros todos passarem. Então, ele é um desbravador nesse aspecto, né? Ele é o que vai desbravar caminhos novos, ele é aquele que abre perspectivas novas, aquele que caminha por situações nunca antes conhecidas, né? Nisso ele até a gente pode dizer que ele tem um quê de astronauta, né, uma relação com os astronautas, uma vez que eles vão para lugares desconhecidos, eles são desbravadores, né? Então, se a gente pensar que Ogum ele traz o aspecto do Hefesto, né, de construir um instrumento, e de Marte, no sentido de uma batalha, né, que juntando isso vai ser a abertura de um caminho novo, abrir caminho, abrir uma picada na floresta, a gente pode pensar isso como nosso momento de tentar encontrar caminhos novos em situações completamente diferentes que praticamente nenhum de nós viveu, né? Se a gente pensar numa questão de pandemia, né, a última grande pandemia que nossos avós devem ter vivido foi a gripe espanhola, né, que foi no período da Primeira Guerra Mundial, isso já faz muito tempo, no começo, né, do século XX. Então, de lá para cá, a gente não teve um tipo de situação como essa, né? Então, é um caminho novo. E o que a gente vai fazer com isso agora? Como é que a gente vai lidar tanto diretamente com o aspecto da epidemia, né? Praticamente a questão de vacina, medicina e tal, e como estilos de vida, e neste contexto, como é que vão se transformar as relações entre as pessoas, as relações das pessoas com trabalho, as relações interpessoais, a produção, a economia, tudo isso são caminhos novos, né? E, de certa forma, a gente precisa de algum como aquele que abre uma picada num lugar desconhecido para abrir um caminho novo para como a gente vai caminhar nesse contexto que é completamente diferente, né? E aí é como se a gente pensasse Hefestos unido a Áries para uma ação, né, inventiva, criativa para algo novo, para nos dar uma solução nova para um problema que é novo.
né? Eu sim, acho que dá para fazer uma junção das mitologias aí nesses dois aspectos, né? sim, sim. E essa mudança do consultório online para o consultório online com plenitude, né? Talvez você já fizesse isso eventualmente, né? Pontualmente com alguns pacientes, supervisões, né? Às vezes cursos também. Essa mudança para a totalidade do online te trouxe desconfortos, te trouxe alguma dificuldade maior? O trabalho online ele traz uma certa dificuldade, né, para quem está atendendo ou fazendo a supervisão, do meu ponto de vista, né, uma questão muito pragmática, que é o campo de concentração, né? Então, a gente fica sentado praticamente numa mesma posição, olhando para a mesma direção, né? Tendo que prestar atenção no som, a atenção acaba sendo muito mais concentrada, né? De olhar, ouvir, né? Isso quando não tem os problemas de cair a rede, essas coisas, né? Fora isso, quando tudo funciona, né, sem problema nenhum, tem esse desgaste de ficar atento, de ficar muito focado. Quando a gente está numa interação presencial, né, com o cliente, ou mesmo numa supervisão e tal, a gente se mexe, levanta da cadeira, vai para um lado, vai para o outro, pode pegar uma água, pode fazer um monte de coisa, né? Mesmo dentro do próprio espaço da sala de atendimento, a gente pode se locomover por ali, pode olhar para um lado, para outro. Ou quem está com a gente sabe que a gente está lá, né? Mesmo que a gente se mexa, se coce, sei lá, acontece um monte de coisa, né? Agora, quando no online, a gente fica mais fixado, mais fechado, a atenção não consegue divagar muito, né? Essa é uma dificuldade na relação mais imediata, né, o mais prático, né? Ah, do ponto de vista do processo, quanto mais estiver focado numa técnica verbal, tudo bem, é mais tranquilo, dá para levar, porque a pessoa vai falar, você vai falar, né? Então, né, lógico que você vai perder certos detalhes, né? Por exemplo, a gente observa também a postura da pessoa enquanto ela está se comunicando, enquanto ela está falando. No caso do online, você só pode ver expressões faciais, né? Mas se cruzou a perna, se descruzou, se mexeu, essas coisas a gente não consegue saber, né? Então, agora, outras técnicas como o desenho livre, a caixa de areia, essas coisas, aí fica praticamente inviável, né? Embora a pessoa pode fazer, a gente olhar de fora, né? Pode fazer um desenho, mostrar para a gente na tela, é sempre diferente de ter o papel na mão. Então, parece que o atendimento online ele exige que a gente concentre mais em técnicas verbais do que em outras técnicas expressivas, ou que a gente possa usar, né? De repente você quer aplicar algum tipo de instrumento, aí já fica mais difícil também, né? Então, acaba sendo mais verbal. Isso também é uma dificuldade, né? E do ponto de vista mais afetivo, né, às vezes tem clientes que não gostam do atendimento online porque se sentem distantes, não estão sendo acolhidos, não estão sendo qualquer coisa. Se bem que o terapeuta pode estar próximo, acolher, ser afetivo, sem problema nenhum, pelo online, né? Desde que ele expresse isso com o seu rosto, né? Então, essas expressões é o que dá para o outro ver, né? E tom de voz, o que fala. Então, ele vai se mostrar afetivo, acolhedor, tudo isso sem problema nenhum. O outro, né, o cliente que pode achar que tem uma diferença, que ele está se sentindo muito acolhido e tal, né? Mas então, antigamente, né, tinham processos terapêuticos que eram feitos por carta, né? Então, um indivíduo escrevia uma longa carta lá para o terapeuta do outro lado do oceano, né? O próprio Jung aconteceu isso. Escrevia carta, aí o outro respondia a carta, e ia uma elaboração ali de conteúdos via
carta, e uma época onde a carta ainda tinha que entrar no navio, atravessar, né? Tem muitas correspondências do Jung com gente dos Estados Unidos, então tinha que atravessar o oceano para chegar do outro lado, né? É diferente de um e-mail, né? Que é mais rápido, e que é muito diferente de um contato online com imagem, né? Como esse que a gente está fazendo aqui, ou como o WhatsApp, como o Skype e tal, né? Então, se mesmo daquele jeito era possível fazer alguma coisa, né? Então, desse jeito também dá para fazer, né? Vai precisar de adaptação, a gente vai ter que se colocar com uma boa vontade para se adaptar a isso, mas, né, é possível sim, né? É possível. E vão aparecer algumas dificuldades, a gente tenta resolver junto com o cliente e tenta ver o que a gente faz. Acho que as minhas duas perguntas aí na sequência têm bastante a ver com o que você disse. O que você acha que, ou se já deu para sentir, com relação a possíveis mudanças transferenciais dos clientes, por estarem em casa, né, por terem a mediação do vídeo e não mais a presença, você já nota uma mudança transferencial ou alguma possibilidade transferencial diferente já? E uma outra pergunta é em relação acho que ao próprio terapeuta também, né? Talvez contre transferencialmente os sentimentos de vulnerabilidade por usar a tecnologia ou essa tecnologia, por não contar mais com aquele espaço que ele estava acostumado a ter, aquela forma de clínica presencial que ele estava acostumado. Acho que o que você acha dessa coisa da transferência e da contra-transferência? Ah, eu quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui são as minhas opiniões, né? Não tem Claro, a nenhuma ideia, fundamentação, sei lá, científica, ou seja o quê, mas, né? A gente não tem ainda suficientemente dados de observação para poder sim, construir uma avaliação mais científica. Mas são opiniões, né? sim, Do ponto de vista da transferência, eu acredito que ela vai ocorrer do mesmo jeito se tiver que ocorrer, né? O fato de estar online, mediado por um computador, não vai deixar de ocorrer uma ligação transferencial, uma vez que essa ligação se estabelece na medida que duas pessoas entram em contato e conteúdos são projetados, né? E os conteúdos que são projetados no outro, se a gente consegue projetar conteúdos numa atriz, num ator de cinema, que a gente nem fala com aquela pessoa e a gente fica devaneando, sonhando e projeta, sei lá, um amor, uma admiração, sei lá o quê. Imagina com a pessoa que você está falando, é muito mais fácil de estabelecer essa projeção, né? Porque você tem o contato, a pessoa está ali, está te ouvindo, você ouve a voz e tal, né? Me lembrou muito a sua pergunta, aquele filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, né? Era um relacionamento afetivo por carta. Quanto de projeção tem no relacionamento afetivo, né? As pessoas estão apaixonadas e aquela coisa toda. Um monte de projeção está acontecendo ali, um monte de transferência vai acontecer nessas coisas, vai esperar que o outro seja de um jeito, de outro, sei lá. E isso era possível por cartas, né? Antigamente as pessoas namoravam por cartas, né? E ficamos imaginando como o outro seria, não sei o quê. Da mesma forma, como cliente, imagina como o terapeuta deve ser, não sei o quê, tá? Porque a gente não convive, né? Se você tem 50 minutos de conversa durante uma semana, né? O cliente vai criar um monte de construção, né, projetiva de como é a vida do terapeuta, o que, que ele acha, o que, que ele está achando de mim. Isso tudo entra na transferência, né? Isso pode ser feito por cartas, o que dirá via online. Então, a transferência que tiver que acontecer, vai acontecer, naturalmente, né? Por outro lado, a contra-transferência também vai acontecer do mesmo jeito, né? Sem dúvida. Então, o terapeuta pode entrar numa contra-transferência do mesmo jeito, ficar preocupado com o outro, aquela coisa toda, tratar como filho, tratar como mãe, como pai, sei lá o quê, né? Depende de cada um. Agora, uma coisa que eu acho importante para o terapeuta é não querer ser aquele indivíduo que sabe e tem controle de tudo. Isso não funciona nem na terapia presencial, quanto mais na online, né? E assim, primeiro,
terapeuta tem que ficar muito claro, né, para o terapeuta que ele não sabe tudo, ele não sabe o que está acontecendo com o cliente dele na sua plenitude, né? A gente tem umas dicas, né? A gente imagina o que está acontecendo e vai testando hipóteses numa caminhada, né? Mas você não consegue dar um diagnóstico, um prognóstico, fechar alguma coisa e é isso que está acontecendo. Não dá para ser. Então, assim, a gente tem hipóteses e vai caminhando, né? O terapeuta não é melhor que o cliente, né? Isso também é uma coisa importante. Isso tudo, eu estou dizendo, para quebrar um certo grau que a gente às vezes desenvolve de prepotência, de arrogância, sei lá, de que a gente é melhor que quem a gente atende. Não é, né? Começa que se você tiver esse tipo de pensamento, você já fechou suas feridas, já não é mais sensível um ao outro, né? É importante a gente saiba que a gente é tão doido quanto o cliente que a gente atende, vamos dizer assim, só que tem uma doidura diferente. Ou seja, É ninguém é uma perfeito, é né? uma função diferente para a loucura naquele lugar, né? Do encontro. Né? Talvez uma diferença que a gente sabe da nossa própria doideira, nossa própria loucura, e o cliente ainda não sabe da dele. Mas essa posição, né, prepotente não é algo útil, né? Olhar para o cliente e falar assim, olhar para ele, pobre, coitado, esse aqui neurótico, sofrendo, eu sou uma pessoa individuada. Começa que não tem ninguém individuado no mundo, né? Coisa que assim, eu já sou individuado, cheguei no fim da individuação, né? A individuação é um caminho, é um processo que você nunca vai chegar no fim. Você vai para a tumba e continua no processo de individuação, né? Tem gente que diz que é individuado, eu duvido muito. Só por dizer que é individuado, já acho que não é mais, né? Mas, em todo caso, é, muitas vezes o terapeuta pode ficar nessa condição de uma autoimagem supervalorizada e que eu tenho que fazer dar certo, o contato online tem que funcionar, tem que estar tudo certinho, né? Fica uma preocupação, ao invés da humildade de vamos tentar esse sistema, os problemas que tiverem a gente vai resolvendo, a gente vai tentando mudar, né? Porque quando o terapeuta entra numa posição de que eu tenho controle de toda a situação, do processo, a primeira coisa que vai acontecer, né, por força do destino, que é sempre uma função do inconsciente coletivo ou de Deus, como queira, para mostrar coisas para a gente, é cair a rede. Pronto. No meio do processo, caiu a rede. E agora? Aí o terapeuta entra em pânico. Por quê? Porque ele perdeu o controle absoluto da situação? Não deveria, né? Cair a rede é a mesma coisa de você estar no seu consultório à noite e acabar a luz. E agora? Como é que se faz para continuar atendendo a pessoa? Né? A gente não sabe, né? Então, esses eventos acontecem e tem que ficar claro que a gente não tem controle. Se você não quer ter controle de todo o processo, né, você não vai entrar numa conta transferência aí de poderoso, de pai, de mantenedor e tudo, né? Então, se aconteceu imprevisto, aconteceu. Vamos resolver de algum jeito, né? Fica mais leve. As coisas, as relações com esse novo instrumento, se não forem leves, elas levam a um tormento muito grande das pessoas, tanto do cliente quanto do terapeuta. E do ponto de vista, acho que nós falamos um pouquinho no começo, né, da mudança de ritmo de vida, né? Você comentou que, apesar de extrovertido, está caindo um pouco para introversão, né, por esse contexto, né? O que você notou também de mudança de ritmo e como você vê essa mudança de ritmo também no social? É, tem vários graus, né, de dificuldade que as pessoas vão enfrentar ao longo desse processo todo, né? Tem pessoas que elas existem e são validadas pelas atividades que elas fazem no mundo externo, né? E principalmente pelo reconhecimento dos outros, né? Então tem muita gente que não descobriu ainda o alto valor, né? Então precisa que o outro valorize o tempo todo e tal. Então precisa estar na academia para os outros olharem, precisa estar no mercado, precisa estar no shopping, precisa estar não sei onde. Essas pessoas vão ter mais sofrimento, porque elas precisam do mundo externo para validar a sua existência pessoal. E aí você tem uma graduação, como se fosse um degradê, né? Você tem desde as pessoas muito extremadas, que entram em pânico, tem gente que desenvolve até estados neuróticos, porque
não pode sair de casa, não pode ir no shopping, entram em conflito psicológico mesmo. Até pessoas que vão chegar no outro ponto, né? É um degradê. Que não, tudo bem, eu não preciso do outro para me validar, eu me valido a mim mesmo, né? E eu consigo lidar com isso. Então, a gente consegue ver pessoas de todos os, ah, todos os graus no espectro, né, da resiliência, vamos dizer assim, de poder lidar com esse novo contexto, esse novo modelo de mundo. Tem gente de todo tipo, né? Tem pessoas que ficam ligadas o tempo todo na internet para descobrir que alguém tem que dizer como fazer um exercício em casa e o que tem que fazer, e precisa que o outro da internet diga o que fazer, porque ela mesma não tem ideia de criar alguma coisa. Crie algo, veja a possibilidade, né? Mas por exemplo, se não tiver mais fast food, eu vou morrer de fome. Bom, é a oportunidade de se aprender a fritar ovo, fazer miojo. É uma oportunidade, não? Sim. É porque, de repente, se não tivesse mais nada disso, né? Então, é uma coisa complicada. Antes de ter essa coisa toda da pandemia, eu sempre brincava dizendo assim, nós dependemos muito da energia elétrica. A gente depende demais. Se não tiver energia elétrica, a gente não tem mais nada, né? Não tem música, não tem imagem, né? Então, é algo a ser pensado. As nossas dependências de sistemas que podem falhar, né? Manter sempre alternativas, não é? Ah, por exemplo, aqui na minha casa, vou usar um exemplo pessoal, né? Porque eu tenho um fogão a gás e uma espiriteira a álcool, né? Então, se o micro-ondas não funciona porque não tem energia elétrica, nem por isso eu vou deixar de comer, né? Eu tenho equipamento de som, né? Eu tenho um órgão que é eletrônico, então depende da eletricidade também, e um piano acústico. Ora, não é porque não tem energia elétrica que eu vou ficar sem música. Eu tenho música, né? Eu tenho velas, né? Eu sempre tenho velas. Então, quanto mais a gente fica dependente de sistemas, mais riscos a gente tem. E quanto mais opções de saídas de outros sistemas, a gente tem uma variedade de possibilidades, menos refém de uma crise ou de uma situação muito complicada a gente vai ser, né? Então, não posso ir para academia, vou varrer o quintal. É um exercício, né? Então, eu tenho uma vassoura boa aqui para poder varrer quintal. Esse Entendeu? instrumento é Mas necessário. são todas ideias pessoais, gente. Tudo eu que Sim. penso isso. Mas eu queria até te perguntar, que estou falando com o autor de um teste psicológico, né, o Quati. Hum. A coisa da avaliação psicológica. Na sua opinião, não precisa ser muito específico, né? Ter uma resposta certeira. É um bate-papo que a gente está tendo aqui. Você acha que deve mudar com essa questão da internet, do eletrônico? Para que caminho será que isso vai levar? Falando de testes de avaliação, É de avaliação psicológica, né? psicológica, vai depender do instrumento que você usa, né? Por exemplo, o Quati, que você falou, é um inventário. Então, é um questionário com perguntas e respostas, né? Isso pode ser enviado para a internet, a Vetor tem o sistema online do Quati, então isso não tem problema nenhum. Você manda o questionário, a pessoa responde, o sistema corrige, você tem o resultado, aí tudo bem. Então, inventário é mais fácil. Agora, se você pede um desenho livre, você vai para uma técnica de arte-terapia, por exemplo, aí é um pouco mais complicado. A pessoa vai ter que fazer na casa dela e mostrar para você na câmera. Você vai ver as cores ligeiramente distorcidas, porque não é exatamente aquelas cores, né? E você vai ter que conversar em cima daquilo. O acesso da, do, do material vai ser um pouco mais complicado, dependendo do que for. Por exemplo, o HTP, né, que é um teste da árvore, da casa, né, da pessoa. Se quem faz o HTP faz com pouca pressão do lápis do papel,
fica muito suave, pela câmera você quase não enxerga. Aí teria que ser um desenho mais firme, senão você não enxergaria. É um exemplo. Fazer uma avaliação com a caixa de areia, por exemplo. Como é que você... A pessoa precisa ter a caixa de areia na casa dela, né? Não adianta você mostrar, só quer falar que bicho que você quer que ponha, o que você quer que ponha aqui, ponha aonde. Fica muito complicado. É mais fácil conversar, né? Nessas alturas do online é mais prático você tentar entender um sonho, né? Porque são associações verbais, do que você querer aplicar uma caixa de areia, que vai ser realmente muito difícil. Então, dependendo de como é o instrumento, de como é a aplicação dele, você continua aplicando sem problema nenhum, ou vai ter mais dificuldades. Vai depender do tipo de instrumento. Bom, e mudando um pouco de foco, saindo um pouquinho da clínica, indo mais para o campo do social, mas ainda com um pezinho na clínica, apesar disso, né? Como que, na sua opinião, na sua visão, e talvez através até da experiência clínica, você consegue sentir a nossa realidade brasileira, os complexos sociais que se movimentam nesse contexto, né, da pandemia? Como é que você vê isso? De certa forma, nós estamos já há algum tempo, aliás, o mundo está caminhando disso há algum tempo, né? Em polaridades. As coisas estão muito polarizadas, né? Ou é isso, ou é aquilo, né? E a polarização é muito semelhante a uma montanha muito íngreme, né? Com uma ponta, né? Você joga uma bolinha ali, ou ela corre para um lado ou corre para o outro, né? Não tem um platô, não tem uma plataforma, né, uma planície, a bolinha pode ficar em algum lugar, ou cai de um lado do vale ou vai para o outro, né? E quando a gente tem essas polaridades também, acontece que, como tudo é radicalmente entendido de um lado ou do outro, ninguém se escuta. As pessoas não se ouvem, então não há ponderação, né? As pessoas estão vendo o mundo como branco e cinza, branco e preto, né? Não tem cinza. Ora, entre o branco e o preto tem um monte de graduações, né, de cinza, né? Mas não se vê isso. Então começa esses conflitos. E por conta disso, o que acontece, né, é loucura, né? As pessoas perdem o pé do que é real, porque a partir do momento que você fica a sua opinião é tida como ou de um lado ou de outro, né, nesse espectro político principalmente, né? Aquela opinião que não é nem de uma ponta nem de outra, mas é uma constatação, não se ouve. Por exemplo, tem um bando de gente que não tem nada de pandemia, não sei o quê, não precisa usar máscara, vamos usar cloroquina, sei lá, essas coisas. Tem o outro lado que diz, não, tem a pandemia, tem não sei o quê, blá, blá. Mas aí a polarização fica entre o que um pensa e o outro pensa, e o meio da história, que é, por exemplo, o que a OMS fala, né, a Organização Mundial de Saúde, que está baseada em pesquisas, né, dados empíricos, o que está sendo colhido, ninguém ouve. Porque as polaridades não vão ouvir a razão, né? E quando a gente não ouve as bases mais conscientes, quando a gente não ouve a razão, né, numa situação como essas, a gente é jogado pelas forças do inconsciente em polos opostos e é o que acontece com a sociedade, né? Então, está faltando muita ponderação, prestar atenção no que está se falando, né? Ninguém está mandando ficar em casa porque acha que é legal, porque é contra o outro, a outra visão política, ou mandando sair porque isso, porque aquilo. Não. Existe todo um processo de pesquisa científica, de elaboração, de busca do conhecimento do que está acontecendo empiricamente, e é em cima disso que as decisões devem ser tomadas, não em cima do que eu acho, do que eu penso, do que o outro isso, do que o outro aquilo, né? Aliás, falando da pandemia em si, dessa questão do fica em casa, vai para a rua, usa máscara, não usa, não sei o quê, né? Tem um mito muito interessante também, iorubá,
que é o seguinte, Olodumare é um babalaô e, ao mesmo tempo, o nome dele quer dizer o céu sabe todas as coisas. É um orixá do destino. Então, o Olodumare, em um certo momento, ele estava fugindo de Iku. Iku é a morte. A gente chama a morte, mas é um personagem masculino. A morte é masculino para o Yorubá. Então, Iku, que era a morte, estava correndo atrás de Olodumare, que não aguentava mais fugir. Aí ele chegou na beira do rio, tinha uma orixá, Euá, que estava na beira do rio lavando roupa. Então estava lavando roupa lá e tal. Aí Olodumare chegou e falou: eu não aguento mais fugir, tô cansado de correr. E ela diz: mas o que? Você está fugindo de quê? Aí eu estou fugindo da morte, Ku está vindo atrás de mim, quer me pegar e tal. Me ajuda, se você puder. Aí o Bar falou: tá bom, senta aqui no chão e eu vou te pôr embaixo das roupas que eu estou lavando. Ela tinha um monte de roupa, né? Porque ela estava lavando. E aí ela cobriu o Olodumare com as roupas todas e continuou lavando. Aí chegou Iku. Você viu aqui? Passou um fulano? Eu vi, sim, passou e continuou correndo para lá. Ele seguiu aqui correndo e atravessou 40 rios e está fugindo. Tá bom. E aí, Ku, então, foi embora, né? Então, aí o Olodumare saiu debaixo das roupas que Euá estava lavando e se salvou da morte, se livrou da morte. Se a gente puder fazer uma aproximação do mito com um fato concreto, né, da vida, né? Quando Olodumare se esconde embaixo dos panos, não deve ser muito diferente da sensação de se esconder embaixo de uma máscara, né? Então, se esconder embaixo dos panos de Euá é a mesma coisa que pôr a máscara e se esconder da morte, se esconder de Iku, né? Então, ela está dizendo ali, entre embaixo do pano, né? No nosso caso concreto, é entrar embaixo da máscara, que é o pano que protege, bote o pano, né? Esse é um dado que o mito traz. Outra coisa interessante, porque o Olodumare sai correndo aí ele está embaixo dos panos e Euá diz para Iku que ele saiu fugindo e atravessou 40 rios. 40 e quarentena é muito semelhante, né? Então, a morte vai correr a quarentena toda. Ela vai passar essa quarentena, ela vai correr por esses 40 rios até se cansar, né? E depois um outro dado muito interessante de Euá é que ela é o orixá representado pelo pôr do sol. Aquela vermelhidão que forma no horizonte quando o sol está se pondo, aquilo é, na natureza, a expressão de Euá, quando o sol está se pondo no horizonte, aquele vermelhidão. Aí a gente pode pensar o seguinte: quando o sol se põe, a gente vai para casa, a gente fica em casa, né? Durante o dia as pessoas vão para a rua, à noite elas vão para casa, quando o sol está se pondo, né? Então, a segunda indicação que a gente pode tirar do mito para os dias de hoje: fique em casa. Se você não precisar sair para a rua para trabalhar, não saia para qualquer coisa. Saia por um bom motivo, realmente, ou para trabalhar, ou para comprar alguma coisa que você precisa, alimento ou remédio. Então, o mito de Euá, de certa forma, conta essa mesma ideia, né, do que a gente está passando. E ela dá a orientação do que a gente deve fazer para escapar de Iku. E minha última pergunta tem muito a ver com isso. Nós aqui que estamos escapando da morte, né, sobrevivendo, né, resistindo, temos que lidar com a morte dos outros, né? Como é que você vê essa questão dessas mortes invisíveis ou visíveis, escrachadas, né? Números, mortes como números? Como é que você vê essa situação? Algumas pessoas que não tiveram conhecidos, gente próxima que foram acometidas, né, do vírus ou que morreram por conta disso, podem, até num processo de defesa da psique, né, de negação, simplesmente negar isso, né? Não, isso não é nada, isso não acontece,
Isso é uma gripezinha, isso não tem nada a ver, né, com nada. Né? Mas isso é uma alienação, né, que pode ser defensiva, sim, eu não quero entrar em contato com o absurdo do que está acontecendo, então eu tenho medo, então se defende, né? E essa é a pior viagem, quando a gente percebe que o medo, quando ele está numa certa medida, ele é protetor, né? Uma pessoa absolutamente sem medo ou que nega o medo pode se meter numa jaula de leões e vai ser morto. Uma pessoa que tem um medo razoável, né, pode chegar próximo, mas não entra na jaula. Como, por outro lado, o medo excessivo também paralisa, a pessoa nem vai ver os leões, né? Então, o medo é algo que deve ser vivido na medida, né? Até um certo grau, ele protege o indivíduo. Então, quando a gente nega completamente o medo ou nega uma coisa terrível que está acontecendo, a gente automaticamente se livra do medo e aí está o grande risco. Se eu me livro do medo, eu posso me arriscar e vou fazer o que eu não deveria, né? Então, muita gente faz isso. Outras pessoas que estão mais conscientes, elas percebem esses números, elas se preocupam com as pessoas que estão perto, elas se cuidam, né? E rezam por todos, né? Então, eu tenho medo, o medo não vai me paralisar, né? Até falando do ponto de vista muito pessoal, eu tenho medo do contágio, mas também tenho fé. E essa fé me faz ir adiante, com os cuidados, que o medo me alerta. Né? Não vou morrer, por isso, não vou me travar numa cama, não vou me fechar em algum lugar e dizer, meu Deus, vai chegar aqui. Não, eu tenho fé de que eu vou me livrar disso, vou passar. Desde que eu seja consciente, né? E cumpra as coisas que o medo está me dizendo que eu devo cumprir. Então, eu posso ter dois amigos, dois companheiros, o medo e a fé, né? Caminham juntos. Né? Um me faz tomar cuidado e o outro não me deixa paralisar ou entrar na angústia ou no pânico, ou seja o que for. Então, caminhar com as duas coisas. Né? Então, tem gente que olha os números, na verdade, negam tudo isso, né? Outras pessoas podem olhar o número e paralisar de vez, e nenhuma das duas pontas é o ideal. O ideal é ter consciência, saber dos riscos, tomar o cuidado e seguir com fé, para que a esperança continue viva. Né? Afinal de contas, vamos pensar assim, nossa espécie já passou por quantas epidemias, né? A gente estava falando da gripe espanhola, na Idade Média, né? A Peste peste negra. negra e todas as outras, não é? Muitas, né? E parece que a inteligência que nos criou como espécie quer que a gente continue vivo, né? Então a gente passou por isso tudo e a espécie está aí, né? Então é um fator de esperança e fé. Zacarias, tem mais alguma coisa que você queria contribuir, alguma coisa que a gente não falou a respeito, mas que toca o nosso tema? Acho que não, já falei bastante. Fique à vontade. Falei muita Eu só coisa, queira. nossa. Falei muita bobagem até agora, chega. É isso que é gostoso, né? A gente tem liberdade para Né? dizer. Então, Então, quem disse que a gente não pode conversar num boteco? Nós estamos aqui num boteco conversando, ué. sim. Né? Com aquela simplicidade de que seria um papo de amigos no boteco, por que não? Sim. E ainda Né? falando de coisas até profundas, né? Imagino. É, Coisas que valem a pena sim, falar também. E as bobagens é, também. claro, sem dúvida. Tá certo. Zacarias, novamente queria agradecer a presença, a participação, o convite aceito. Foi um prazer para a gente. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Oxalá cuide de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.